Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca IBAN. A IBAN tem uma característica de não divulgar as suas provas, né? Então fica um pouco complicado da gente analisar quais são as suas questões mais recorrentes, mas com a ajuda de alguns amigos a gente teve acesso a algumas questões e a gente vai trazer para comentar um pouco elas por aqui. Então vamos lá. Primeira questão. A professora Mariana foi convocada pela direção da escola para treinar, 2 vezes por semana, uma equipe de basquetebol composta por alunos de 14 a 15 anos, de diferentes turmas, que irá participar de um torneio da cidade. Para realizar o treinamento da equipe, a professora vai partir do princípio de que o mesmo estímulo deverá provocar adaptações diferentes em pessoas diferentes. Com base no exposto, essa professora vai adotar o princípio do treinamento desportivo da... Pronto, então só contextualizando, a IBAN, pelo que eu percebi nas questões que eu vi, ela gosta de contextualizar a questão, né? Apesar dela, nas alternativas, cobrar o conceito diretamente, na questão ela dá uma contextualizada. Isso, de certa forma, é interessante, né? Ao invés dela cobrar um enunciado muito curto já pedindo o conceito, ela pede o conceito de fato, mas ela dá uma contextualizada. Então é um método interessante de questão de concurso. Então vamos lá, ela fala que para realizar o treinamento da equipe, a professora vai partir do princípio de que o mesmo estímulo deverá provocar adaptações diferentes em pessoas diferentes. Então esse é um dos principais princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica, né? Para cada indivíduo, determinado estímulo vai ter a sua resposta diferente. Então, primeira questão, uma questão sobre princípios do treinamento esportivo, a alternativa A é a correta, o princípio da individualidade biológica. Muita gente, pelo que eu entendi, algumas pessoas marcaram a alternativa D, né, como se fosse a especificidade. Só que, na verdade, quando a gente fala da especificidade, a gente trabalhar de forma específica a modalidade específica. Né? Então, para o nosso objetivo, para eu alcançar determinado objetivo, eu tenho que trabalhá-lo de forma objetiva também. Então, resumindo, se eu tenho um atleta de maratona, eu não vou ficar fazendo treinos de velocidade anaeróbia lática, por exemplo. Se eu tenho um nadador sprintista de 50 metros, eu não vou deixar ele nadando nos treinos 10, 15 quilômetros de natação. Então, de acordo com sua especificidade de prova, a gente faz o treinamento voltado para aquela modalidade. Então, de fato, primeira questão, a alternativa A é a correta. Segunda questão, uma questão sobre tendências pedagógicas da educação física. Vou deixar o card aqui que dá acesso à nossa aula de tendências pedagógicas, que provavelmente é um dos temas mais cobrados, tanto na licenciatura como no bacharelado, já que trata de certa forma um conhecimento mais histórico da educação física. Né? Apesar de ser teoricamente um tema mais voltado para a licenciatura, como ele traz o histórico da educação física no Brasil, acaba sendo temas de provas do bacharelado também. Então vamos lá. A educação física, hoje voltada para a saúde, busca compreensão de quais são as condições sociais que interferem no processo saúde e doença. Já no final do século XIX e até os meados do século XX, sustentava-se a ideia de que a saúde era a ausência de doenças e que o exercício regular e metódico combatia as enfermidades. A primeira tendência que legitimou o papel da educação física escolar voltada para a saúde foi justamente a tendência higienista, que dentre as tendências pedagógicas do Brasil foi a primeira. Né? Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as principais tendências pedagógicas da educação física, clica aí no card e assiste a nossa aula sobre tendências pedagógicas, que vai dar para ter um contexto maior sobre cada tendência. Então, falando sobre o papel da educação física na saúde, a tendência higienista é a principal responsável aí. Então vamos para a terceira questão, a questão sobre desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é um processo que começa na concepção e cessa na morte, envolve todos os aspectos do comportamento humano e, por consequência, só pode ser separado em domínios, estágios ou faixas etárias de forma artificial. Com relação ao desenvolvimento motor, é correto afirmar que ele é
Pronto, então sobre desenvolvimento motor a gente tem uma aula especificamente sobre ele, desenvolvimento e aprendizagem motora, em nosso curso online, né, o módulo 1 do nosso curso online, onde a gente vai falar os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem motora, quais são as fases de desenvolvimento motor e a classificação das habilidades motoras. Então, se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nesse tema, pode conferir lá no nosso curso, no módulo 1 do nosso curso online. Então, quando a gente fala de desenvolvimento e aprendizagem motora, a gente fala de mudanças relacionadas a habilidades, né, habilidades motoras. Só que a diferença do aprendizado para o desenvolvimento motor é que no aprendizado a gente tem mudanças mais internas, enquanto no desenvolvimento motor ocorre ao longo da vida também, só que ele envolve tanto o sujeito como o meio ambiente, como fatores biológicos. Então, essa é a principal diferença entre o aprendizado e o desenvolvimento motor. O aprendizado está relacionado a mudanças internas e o desenvolvimento motor aborda também o meio ambiente e a interação com outros indivíduos, né? Então, quando a gente fala com relação ao desenvolvimento motor, é correto afirmar que ele é a mudança contínua no comportamento motor ao longo da vida. A alternativa B é a alternativa correta dessa terceira questão. Quarta questão, a questão sobre BNCC. A gente já gravou uma aula aqui sobre os principais tópicos em BNCC, vou deixar aqui também no card, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, categoriza as práticas corporais em 6 unidades temáticas que aparecem ao longo de todo o ensino fundamental. Em relação à dança, a BNCC prevê as práticas corporais. Pronto, lá na nossa aula a gente aborda exatamente cada unidade temática, quais são a sua relação, né? Quais são os seus conceitos. Então, lembrando, as 6 unidades temáticas da BNCC da Educação Física no ensino fundamental. Brincadeiras e jogos, esportes, dança, luta, ginástica e as práticas corporais de aventura. E como nessa questão ele fala especificamente em relação à dança, a gente tem a alternativa D, que é justamente o conceito da dança em relação à sua unidade temática, né? Que é a dança é caracterizada por movimentos rítmicos, com passos ou evoluções específicas, podendo ou não incluir coreografias. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema das unidades temáticas da BNCC, clica aí no card que apareceu, que te leva para a aula que a gente já gravou aqui no nosso canal, especificamente sobre temas recorrentes em BNCC da Educação Física. Vamos para a quinta e última questão, uma questão sobre o tema que a gente também já abordou aqui no nosso canal, que são as vias energéticas, né? Então vamos lá. Em uma prova de corrida de 5.000 metros, a fonte de energia utilizada predominantemente por um atleta está apresentada na seguinte alternativa. Então, quando a gente fala de vias energéticas, a gente tem 3 principais vias energéticas. A via energética anaeróbia alática, está principalmente relacionado ao sistema dos fosfagênios, né, ao ATP e a fosfocreatina. Temos também a via energética anaeróbia lática, que é quando a glicose não é quebrada por completo, formando aí o ácido lático, né? Então, a gente já tem em provas de uma duração um pouquinho maior, principalmente em relação ao atletismo, as provas de meio fundo. E por último, a via energética aeróbia, que aí a gente utiliza a quebra total da glicose e também utiliza os ácidos graxos para gerar energia. Nesse caso, já também utilizando oxigênio, né? As vias anaeróbias não utilizam oxigênio, enquanto a via aeróbia já utiliza oxigênio em suas reações. Então, quando a gente fala de uma prova de corrida de 5.000 metros, a gente já está falando de uma prova de fundo, com uma duração um pouco mais elevada, onde de fato ocorre a glicólise aeróbia e também utiliza os ácidos graxos, né? Então, nessa quinta questão, a alternativa D é a correta. Então, por hoje, finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca IBAN. Se você tiver interesse em mais materiais como esse, pode clicar aqui, né, nesses quadrinhos que estão aparecendo, tanto relacionado à resolução de questões como relacionado a temas recorrentes. Temos também o nosso Instagram, @concurso-cdfísica, que a gente sempre posta questões comentadas, alguns avisos de editais, resumos.
Se você tiver interesse em materiais específicos para preparação de concurso de educação física, a gente tem tanto e-books como o nosso curso online. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ter mais informações e adquirir esses materiais por lá. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail conc.edfisica@gmail.com. Então é isso. Se puder se inscrever aqui no nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.